Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do verso 17 ao verso 24, mas eu vou expor até o verso de número 32, então mantenha a sua Bíblia aberta, porque durante toda a exposição nós vamos ir seguindo verso a verso. E diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta de dentro da prisão. Ele estava acorrentado em Roma quando ele escreve a carta para a cidade de Éfeso, mais especificamente para a igreja cristã na cidade de Éfeso. Uma cidade que não conhecia o Deus da Bíblia, então, neste sentido, uma cidade pagã, uma cidade completamente mergulhada na idolatria. E os crentes na cidade de Éfeso, a maioria deles recém-convertidos, homens, mulheres que pouco antes, a vida deles, a vida que eles conheciam, era uma vida de pecado, de devassidão, dentro de uma visão de mundo radicalmente diferente daquela que era proposta para se viver dentro da fé cristã. Paulo vai descrever os versos 17 a 19, aquilo que era a natureza antiga deles. Vocês não podem viver como gentios, vocês não podem viver na vaidade do próprio pensamento, o entendimento de vocês não pode ser obscurecido, vocês não podem estar separados da vida que Deus concede. Ou seja, o apóstolo Paulo parte da vida passada dos cristãos da igreja de Éfeso para poder falar a respeito dessa nova natureza. Eles estavam convertidos, alcançados pela graça de Deus, tirados da escuridão, resgatados do inferno. E Paulo agora vai tratar com eles, porque eles estão agora vivendo dentro do reino, o reino do Filho do amor eterno de Deus. Então, é de dentro da prisão que Paulo está levando uma instrução para esta igreja. E Paulo traz aqui uma pergunta que incomoda. Eu creio que ela incomodou os cristãos de Éfeso, porque ela ainda nos incomoda. E a pergunta que Paulo que traz aqui é: como vocês devem andar? Vocês são cristãos? Vocês se renderam a Cristo? Vocês foram resgatados? Então, como é que você vai andar? Como que deve ser esta vida concreta? Afinal de contas, vocês se declaram cristãos. De que maneira você vai viver? Percebe como que isso incomoda? E aqui vem um problema.
porque o objetivo de Paulo não é trazer aqui uma listinha de os 10 passos para uma vida cristã eficaz. Paulo não está fazendo isso, né? Porque se Paulo fizesse isso, ele estaria simplesmente transformando o legalismo veterotestamentário, o legalismo fariseu, para um legalismo cristão. E é às vezes o erro que muitas vezes se comete quando vai se expor esse texto. Por quê? Porque vem trazer uma listinha de uma vida moral. E cristianismo não é moralismo, né? Existem princípios morais, mas não é isso que é a vida cristã. A pergunta que Paulo faz, ela incomoda, mas eu preciso, antes de responder essa pergunta, entender o que Paulo não está propondo. Porque ele não está entregando esse programa. Seria muito fácil. Se Paulo nos entrega aqui um programa de autoajuda espiritual, se Paulo entrega aqui para nós esta lista dos hábitos das pessoas de fé bem-sucedidas, era muito fácil. Eu recortava isso, memorizava isso, colocava dentro da minha carteira e toda hora eu tenho, né? Mas não é isso que Paulo está fazendo, né? O que Paulo faz é muito mais profundo. Porque Paulo vai dizer assim, olha, Deus já realizou na sua vida. Deus já fez em Cristo. Você precisa viver de conformidade com esta realidade daquilo que Cristo já fez, né? Esta é a diferença entre o Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus e a moralidade religiosa. Se você não quer ser um religioso, você tem que tomar cuidado para que o teu cristianismo não seja uma lista de preceitos, uma lista do que eu posso ou não posso fazer. Não é isto o Evangelho, né? Nós precisamos olhar que essa diferença, ela é a diferença entre a graça, o favor imerecido de Deus e o esforço humano. É o que Paulo vai propor. E a pergunta de Paulo vai ser respondida com isso, né? E também eu tenho que entender que do verso 17 até o verso 32, eles não estão sozinhos no texto. Quando o presbítero Beto estava fazendo a liturgia, ele usou até o título, ele falou assim, o título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou. E é verdade, né? O apóstolo Paulo, ele não escreve por capítulos, ele não escreve por versículos. Esses títulos que nós temos em negrito na Bíblia, foi um estudioso que veio aqui e colocou para nos ajudar. Eles nos ajudam, de fato. Mas não foi Paulo que colocou aqui, né? Paulo começa esse assunto lá no versículo de número 1. Se nós estivéssemos fazendo aqui uma exposição em lectio contínua, trazendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós estaríamos tratando deste assunto em pelo menos 2 sermões anteriores, quando no versículo 1, Paulo está chamando, vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Paulo já havia estabelecido a base desse viver de modo digno. Paulo já havia aqui criado qual que era a sustentação do seu argumento. Do verso 7 até o verso de número 16, Paulo vai dizer que Cristo subiu aos céus e distribuiu dons à igreja. Ou seja, Paulo está aqui já resgatando, olha, vocês são chamados a viver de forma digna, vocês precisam aplicar isso na vida de vocês, porque a graça, verso 7, o favor de Deus, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo está deixando claro o que está acontecendo.
né? Paulo vai aqui nos mostrar que aquilo que fundamenta a nossa transformação, que é a santificação cristã, não é uma jornada individual de aperfeiçoamento. É o chamado de Deus para nós vivermos uma realidade que Cristo já conquistou. É o chamado. Eu vou entender que a ação soberana de Deus, né? Paulo continua dizendo aqui que este chamado que foi estabelecido, o viver de modo digno, é porque ele já fez por nós. É por causa de Cristo, é através de Cristo, é por meio dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos mestres, que o povo será instruído para crescer à semelhança do Filho. Portanto, a santificação é esse processo. Quando nós nos rendemos a Cristo, Ele nos declara santos. Eu já sou santo de fato. Você, se está em Cristo, já é santo de fato. Mas você ainda não é santo. Percebe? O já e o ainda não. Deus já te declarou santo. Mas você está nesse processo. Você ainda está crescendo. Você está se autoaperfeiçoando. E essa edificação, ela é soberana. É Deus que vai agir em nós. Olha o versículo de número 13, Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos neste processo, nós estamos sendo santificados, a nossa mente é renovada de forma contínua pelo Espírito Santo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual que é a proposta de Paulo? O que Paulo está dizendo que é viver de modo digno? É você crescer e alcançar a estatura de Cristo. O objetivo de Deus é esse, para mim e para a sua vida. É que nós sejamos uma grande família, de muitos irmãos, onde Jesus Cristo é o nosso modelo e é lá que nós queremos chegar. Pastor, nós não vamos dar conta. Eu nunca vou ser igual a Jesus. E é verdade, nós nunca o seremos. Mas a ação de Deus sobre nós, a ação de Deus na nossa vida, vai nos levando a ficar mais parecidos com Ele. Vai fazendo com que as pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso viver diário, olhem para nós e comecem a enxergar em nós modelos de Cristo. Aliás, quando os discípulos de Jesus, aqueles que andavam no caminho, eles passaram a ser chamados de cristãos, o significado da palavra era exatamente este: pequenos cristos, né? Messias pequenos, ungidos de Deus menores, né? Eram pessoas que eram o espelho em menor escala de Jesus Cristo. Por isso, cristãos. Ser chamado de cristão é ser chamado de um Cristo, do espelhamento de Cristo. Quando você se autodenomina e fala assim, eu sou cristão, você está dizendo, eu sou alguém o mais parecido possível com Jesus. E quando você entende isso, você consegue entender a fala do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O objetivo de Paulo é que nós sejamos transformados, é que nós sejamos revestidos, que tenhamos uma nova identidade, para no nosso cotidiano, as marcas de Cristo em nós possam transparecer na nossa vida. Antes da gente poder entender isso e estar nesse horizonte, eu preciso entender, o velho homem, a minha velha natureza, ela foi crucificada com Cristo Jesus, né? Quando Cristo morreu naquela cruz,
junto com ele, ele crucificou a minha velha natureza, né? Esse diagnóstico que nós fizemos, né, dentre o evangelho e a religião, era para que Paulo pudesse mostrar que essa nossa nova natureza não é uma vida religiosa, é uma vida transformada. O velho homem foi crucificado, né? Eu já não tenho mais as mesmas práticas do passado, né? E se você voltar comigo do verso 17 ao 19, né, e olhar isso aqui de forma devagar, que é o pano de fundo para tudo que vai vir daqui para diante, né, Paulo vai mostrar esta crucificação da nossa velha natureza, porque esta crucificação é a obra radical da nossa regeneração. Eu fui regenerado por Cristo, mas isso aconteceu na cruz. Não é algo que eu faço com as minhas forças. Eu não tenho a capacidade de me auto-regenerar. Eu não tenho a capacidade de mudar a minha natureza. A minha natureza é pecaminosa. O meu DNA é o DNA de Adão. O meu coração é inclinado para aquilo que é mal. Eu não tenho essa capacidade. Você não tem, ser humano nenhum tem. Foi Cristo na cruz que realizou esta obra, né? Por isso que Paulo então vai dizer: portanto digo e no Senhor testifico, não vivam como gentios. Por quê? Cristo já crucificou a tua velha natureza. Os gentios ainda estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Os gentios ainda têm o seu entendimento obscurecido. Os gentios ainda estão separados da vida que Deus concede. Os gentios ainda estão vivendo na dureza do seu coração. E por quê? Porque eles se entregaram voluntariamente à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Eu não posso viver dessa forma. Nós não podemos. Se você está em Cristo, a sequência da destruição está aqui. Viver na vaidade dos pensamentos é que a nossa mente, ela tem uma capacidade de futilidade. Todos nós, se somos normais, nós estabelecemos um monólogo ou um diálogo consigo mesmo, se você assim entender melhor. O tempo todo, o dia inteiro, nós estamos racionalizando e conversando com a gente mesmo, né? Eu tenho algumas discussões homéricas comigo, né? E normalmente eu perco a discussão, né? Para o meu ser interior. Ele é mais, ele tem uma capacidade de argumentação melhor do que a minha, né? Todos nós ficamos o tempo todo para tomar um café. A gente fica assim: eu vou tomar um café agora, né? Esse café ele está fraco, eu quero mais, né? Não, mas eu estou com fome, então eu vou pegar um biscoito. Cadê o biscoito? Mas aonde foi que guardar? A gente vai fazendo esse diálogo dentro da nossa cabeça, e isso é para tudo. Eu li uma matéria que tem algumas pessoas, tem até um nome esquisito para isso, que não tem isso, que elas fazem isso com sons e imagens. Eu não faço a mínima ideia de como que é isso. Eu acho que é a turma que vai ser internada depois no hospício, né? Porque para mim o normal é ser doido do meu jeito, é o seu ser doido do seu jeito, né? Então nós não podemos viver na vaidade desses pensamentos, porque a mente humana, ela produz ilusão, futilidade. É como uma roda que está girando no vazio. Paulo vai dizer da obscuridade de entendimento. Não é uma ignorância que se resolve com mais informação, com mais educação. É uma cegueira que vem de dentro dessa natureza corrompida, né? Nós estamos separados da vida de Deus. Não é uma distância, não é que eu estou longe, eu estou separado radicalmente. A minha vida, a minha carne é diametralmente oposta ao desejo de Deus.
Deus quer uma coisa, eu quero outra. Deus tem um caminho, eu quero seguir por outro. Por isso que a nossa carne milita contra o nosso espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. É o oposto exato dessa comunhão. Quando o homem foi criado, lá em Gênesis capítulo 1, e até o ato da desobediência, ele estava em comunhão perfeita com Deus. A partir da queda, a partir do momento que ele cai, a partir do momento que ele se rebela, a vontade dele é contrária à de Deus. Deus chega, eu vou me esconder. Cadê você? Deus sabia onde estava Adão. O que você fez? Deus sabe. A mulher, que foi o Senhor que me deu. Ela me deu o fruto. Então a culpa não é minha, a culpa é da mulher ou sua. E é assim que nós somos. Deus quer apontar para um lado, a gente quer ir para o outro. Deus nos dá uma orientação, a gente quer fazer outra coisa. Por isso que esta vida separada de Deus, ela nos conduz ao endurecimento do coração. Pedra, onde deveria ter carne. Nosso coração é de pedra. A nossa natureza é dura. E a conversão é que vai trazer esse quebrantamento. E é por causa deste endurecimento do coração, acompanha aí comigo, olha o verbo, como que ele vem, o verbo de número 19. Tendo se tornado insensíveis, coração de pedra, eles se entregam à libertinagem. Eles se entregam a uma vida devassa, eles se entregam a uma vida de pecado. O ser humano não foi empurrado para a libertinagem. Não são forças externas que estão agindo sobre nós. Eles se entregam, é voluntário, eles escolhem, eles revelam a sua natureza. Se nós nos deixarmos sermos conduzidos pelo desejo do nosso coração, nós vamos cometer as maiores atrocidades. Em cada um de nós há um potencial pecador do tamanho do inferno, que às vezes até o diabo se assusta com o ser humano, fala: nossa, mas essa nem eu. Porque nós afrontamos a santidade de Deus o tempo todo. E é isso que nós chamamos de depravação total. Cada dimensão do nosso ser, a nossa vontade, a nossa mente, a nossa emoção, o nosso coração, tudo em nós foi afetado pelo pecado de tal forma que nenhum ser humano tem força de vontade suficiente para se voltar a Deus. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 3, do verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, isso inclui a mim, isso inclui a você, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a anatomia da depravação total. A vaidade dos pensamentos, o entendimento obscurecido, a separação da vida de Deus, a dureza do coração, a entrega à libertinagem. Isso nos afetou de tal maneira que sem a iniciativa de Deus, ninguém se chega a Ele. Se Deus não toca em nós não nos chegaríamos a Deus. Como é que nós somos salvos? Pastor, eu já passei pela classe de catecúmenos. Nós somos salvos pela fé somente. Muito bem. E como é que você tem fé? A fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Se Deus não te dá fé, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Pastor, mas nós precisamos de arrependimento. É verdade, você precisa se arrepender. E como é que você se arrepende? É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não atua em mim, eu não reconheço o meu pecado, eu não reconheço a justiça, eu não reconheço o juízo, então eu não estou em pecado. Eu não mudo de vida. Percebem? Se Deus não toma a iniciativa, nós nos achegaríamos a Ele. A condição natural de toda a humanidade fora de Cristo é aqui. Nós estamos vendidos ao pecado. O grande contraste, né, é quando chega o verso 20. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E olha aí a diferença. Aprender sobre Cristo é obter meras informações teológicas. Tem gente que sabe muito de Jesus, sabe tudo de Jesus. Eu conheci um senhor, e ele, o barato dele era fumar maconha, né, e ler a Bíblia. Né, e ele falava assim, eu fico viajando, né, eu fico viajando ali naquelas histórias do Antigo Testamento. E aí eu fico vendo, né, cara, é uma viagem. Aí de vez em quando eu vou ler a respeito de Jesus, eu olho e falo, meu Deus, que homem. Ele sabia tudo de Bíblia, mas não tinha mudança de vida. Então ele aprendeu sobre Cristo. Aprender de Cristo é estar unido com Cristo, é estar identificado com Cristo, é tendo Cristo como o conteúdo, o molde da nossa vida. É a graça de Deus que interrompe em nós esta espiral de morte, este caminho que nós vamos seguindo, que está nos conduzindo à morte. É a morte de Cristo que mata a nossa velha natureza, né? O nosso chamado, meus queridos, não é para nós nos esforçarmos para matar aquilo que está vivo. O nosso chamado é para que nós possamos viver de acordo com aquilo que já foi feito. Cristo realizou na cruz, né? A morte da nossa velha natureza é um ato encerrado, passado, definitivo. Quando Cristo morreu na cruz, diz a Bíblia, nós morremos com Ele. Nós fomos crucificados com Cristo, né? A vida agora é de acordo com aquilo que Ele já fez. E eu não posso ressuscitar aquilo que Deus crucificou, né? Eu tenho que andar de acordo com essa realidade. A realidade da morte, a realidade da ressurreição de Cristo. Quando nos submetemos ao batismo, foi isso que aconteceu na nossa vida. Pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Mas há uma forma de vida cristã que na prática ainda age como se o velho homem fosse dono da situação. É o crente que traz para o culto o mesmo coração rancoroso que ele leva para o seu trabalho. É aquele que pede perdão a Deus no domingo, mas guarda mágoa, guarda rancor do irmão na segunda-feira. É aquele que conhece de cor e salteada as doutrinas da graça. Como diz o nosso irmão Souza, tem na palma da mão, mas sabe de cor as doutrinas da graça, mas não controla a língua. Ainda é maledicente, né? É aquela pessoa que diz que ama a Cristo com a inteireza do seu ser, mas não consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou no caso da esposa, não consegue sujeitar-se ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Eu amo a Jesus com tudo que é em mim, mas isso não. Aqui eu não. Essa é uma vida cristã que na prática não passou pela cruz, ainda não se converteu. Conhece sobre Cristo, aprendeu sobre Cristo, não aprendeu de Cristo. E para esse crente, Paulo diz assim, ó, você já morreu com Cristo.
Aquela história de tente outra vez, não é bíblica. Foi o Raul Seixas que falou isso. É outra história. O que a Bíblia diz é: lembre-se quem você é em Cristo. A identidade em Cristo, ela precede, ela fundamenta o nosso comportamento. Você não é mais escravo do pecado. Cristo te libertou dele, né? O tirano foi executado na cruz. Se nós ainda vivermos como se fôssemos governados pelo pecado, então nós ainda somos escravos. E aí não é só um problema moral, é andar em contradição com o Evangelho. O Evangelho diz isso, mas você faz aquilo. A boa notícia não é você precisa se transformar. A boa notícia é você já foi transformado. Então agora, ande de acordo com isso. Este é o imperativo contínuo, a renovação da sua mente, né? É se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. É uma passividade ativa, não é a sua força de vontade, né? É um processo contínuo. Todos os dias, a cada ação, a cada momento, a cada leitura da Bíblia, a cada pregação ouvida, a cada caminhar, a cada passo na vida cristã, eu vou avançando dia após dia. Mas essa obra não é minha, ela vem do Espírito. Não é uma conquista pela disciplina pessoal, é uma conquista que vem do Espírito, né? Por isso, olha o verso 23. Se deixe renovar no espírito do entendimento de vocês. É uma permissão. É você se deixar, é você se entregar, é você se render. Enquanto o verso 22 aponta para um ato passado e decisivo, o verso 23 nos chama a deixar de lado. O verso 23 descreve um processo contínuo, uma renovação que não para, que avança dia após dia, enquanto nós estamos neste mundo. É obra do Espírito. Nós fomos salvos mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque há dois erros que estão muito presentes na vida cristã, né? E os dois são igualmente perigosos. Quando nós estamos tratando de santificação, esses dois erros precisam ser evitados. O primeiro é o quietismo. É você ficar quieto, né? De que a renovação é obra do Espírito, então eu vou esperar passivamente, é a ação de Deus. É um equívoco, né? Paulo, lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele vai dar um imperativo: deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu vou renovar a minha mente. Quem transforma é Deus. Eu sou passivo nesse ato de transformação, mas a mente sou eu que renovo, né? A responsabilidade do crente é genuína. Não existe santificação passiva. Então eu tenho que combater esse quietismo. Não basta esperar. Eu ignoro a responsabilidade humana. Mas do outro lado, eu tenho o erro do moralismo voluntário, ou o moralismo voluntarista. A ideia de que a renovação é uma questão de disciplina pessoal, de força de vontade. A mente renovada não é conquista humana. De alguma forma, de algum meio, em sua soberania, Deus traz a responsabilidade humana, traz a sua soberania e Ele as alinha. A renovação da nossa mente é fruto do Espírito. E isso é cultivado através do uso dos meios ordinários da graça. Deus nos deixou meios, caminhos, que nós precisamos fazer o uso. E quando fala que é meio de graça, ou seja, são meios
para que o favor de Deus seja revelado para mim. O Espírito Santo não vai agir no vazio. A renovação vem por meio da palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus através da pregação. Eu tenho que praticar a palavra de Deus no meu viver diário. Esse ano, no final do ano, eu completo 25 anos como pastor ordenado. 3 anos antes da minha ordenação, eu dirigi congregação. Então, são 28 anos, domingo após domingo, semana após semana, caminhando junto com a igreja. E nesses 28 anos, eu tenho uma marca que eu creio que é característica em qualquer lugar que você perguntar a meu respeito por onde eu passei. É o incentivo, é a facilitação para que as pessoas possam usar os meios de graça, principalmente o conhecimento da Bíblia. São 28 anos ininterruptos, levando a igreja a ler a Bíblia ano a ano, lendo a Bíblia com a igreja ano a ano, fazendo devocional com a igreja, nos últimos anos gravando devocional em vídeo, chamando a igreja para a prática de jejum, para a prática de oração, escrevendo devocional antes da internet, gravando vídeo. Para quê? Para que nós possamos usar estes meios. Os meios de graça estão aí e Deus nos deixou para isso. Então eu tenho que lançar mão da palavra de Deus, eu tenho que lançar mão da oração persistente. Eu tenho que participar do batismo, é meio de graça. Eu tenho que celebrar a ceia, recebendo ela com fé. Eu tenho que ter a comunhão entre os irmãos, são meios de graça. E eu não posso negligenciar nenhum deles. Se eu negligenciar o conhecimento da palavra de Deus, eu estou cometendo um erro. Se eu negligenciar a minha vida de oração, eu não tenho relação com Deus. Se eu negligenciar o batismo, eu não preciso ser batizado, eu estou em desobediência a uma ordenança da Bíblia. A Bíblia diz que eu preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu negligenciar a comunhão entre os irmãos, eu estou achando que eu sozinho me basto. Eu tenho que usar todos esses meios de graça, porque quando nós negligenciamos esses meios, nós não estamos aguardando a soberania do Espírito. Nós estamos em desobediência a Deus, porque foi Ele que ordenou esses meios, não é invenção humana. Não é a direção do pastor, não é algo do pastor Henrique, nem da igreja presbiteriana. Toda a igreja cristã, inclusive a católica romana, vai olhar e vai falar dos meios de graça. Só que quando eles falam de sacramentos, eles inventaram outros 5, eles falam de 7, a Bíblia fala de 2, mas são meios de graça, Paulo vai descrever com precisão, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, a respeito disso. Ele vai dizer assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós contemplamos. Essa é a ação ativa. Como eu contemplo? Lançando mão dos meios de graça. Eu contemplo a palavra, eu contemplo a Deus na oração, eu contemplo a Deus obedecendo o mandamento do batismo, eu contemplo a Deus na participação da ceia do Senhor, anunciando a Cristo até que Ele venha, eu contemplo a Deus fazendo parte do corpo de Cristo, nesse nosso relacionamento uns com os outros. Esta é a ação ativa. E aí sim, o Espírito Santo transforma. Esta é a ação divina. As duas coisas coexistem sem contradição. Nós usamos os meios de graça. O Espírito produz o fruto em nós. Nós usamos aquilo que Deus nos deixou. O Espírito Santo transforma a nossa natureza. Tem muito crente que às vezes está assustado. De vez em quando eu falo, pastor, eu estou com um problema, eu estou parado espiritualmente. Eu estou aqui igual eu estava há 10 anos atrás, eu não sei o que aconteceu com a minha vida.
A resposta não é misteriosa. Normalmente, quando a pessoa fala que está se perguntando por que continua no mesmo padrão de pensamento, nas mesmas batalhas há 10, 15 anos, a resposta não é misteriosa. Normalmente eu vou conduzir esse aconselhamento olhando como ele tem feito o uso dos meios de graça. E até aqui, em 25 anos, todas as vezes, algum meio de graça estava sendo negligenciado. E era tudo que a pessoa precisava corrigir. Por isso que eu falo, vida cristã não é difícil. Nós é que vamos complicando. Nós é que queremos, às vezes, complicar mais, né? Este novo homem que foi manifesto através da ação de Deus, essa arquitetura desse novo homem, é Deus fazendo manifestar a sua justiça. Essa é a dimensão horizontal. Como é que nós tratamos o próximo? O amor, o comportamento nas nossas relações diárias. Como é que nós temos tratado a nossa relação de Deus, a nossa devoção, a nossa santidade, o nosso relacionamento com o Criador? Isto tem que ser algo na nossa vida. O novo homem ama a Deus com todo o seu coração. Mas esse novo homem ama o próximo como ele ama a ele mesmo, né? Essa é a imagem de Deus restaurada em nós. Cristo fez isso na cruz. Ele nos restaurou aquilo que era para ser Adão. E quando isso entra na nossa mente, aí eu consigo entender, né, os versos 25 a 32. Quando eu compreendo a ética do Evangelho, aí, meus queridos, agora é fácil, né? O velho hábito, a nova prática pela motivação do Evangelho, né? Essas marcas no novo homem, né? A partir do verso 25, e Paulo vai seguir isso até o verso de número 29, ele vai fazer esse paralelo entre o velho hábito e a nova prática. E por que nós somos chamados isso, né? Verso 25, por isso, atente para essa expressão, olha na sua Bíblia, por isso, isso aqui é um conectivo, né? Deixa eu até olhar para a câmera, porque a minha mãe é que vai gostar disso, como boa professora de português que ela era, e está lá em Passos agora assistindo. Por isso, locução conjuntiva, coordenativa, conclusiva. Pessoal do Enem pode guardar a aula de português, né? O que Paulo está fazendo? Por isso, Paulo está pegando esse conectivo, Paulo está pegando todo o ensino que está vindo de trás, né? E ele agora está de forma coordenada mostrando a conclusão do seu ensino, né? O comportamento ético do cristão vem da onde? Da identidade que Paulo falou, né? Que Paulo está tratando. Desde o versículo 1, Paulo agora está chegando nessa conclusão, né? Então, esse comportamento vem da identidade. Nós falamos a verdade por quê? Nós falamos a verdade porque nós somos membros do mesmo corpo. No corpo de Cristo, mentir para o irmão é mentir para mim mesmo. É negar a minha filiação divina. Se você voltar lá no Evangelho de João, Jesus Cristo vai dizer, o pai da mentira é o diabo, né? Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Então a minha velha natureza, o meu velho homem, a minha vida passada foi encravada na cruz. E agora eu me rendi a Cristo. Lembra o que João vai dizer? Né? Que aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Então deixa a mentira, né? Essa é a minha identidade. Agora eu falo a verdade porque eu sou membro do mesmo corpo. O restante das ordenanças que temos aqui, todas elas serão entendidas debaixo dessa verdade. Eu tenho uma nova natureza em Cristo. Eu pertenço a uma comunidade de fé que está debaixo deste mesmo entendimento.
Então, eu não vou guardar a ira. Por quê? A minha nova natureza é mansa. Não há espaço para raiz de amargura, né? Eu não vou dar lugar ao diabo. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Lembra do sermão de domingo passado, a plenitude do Espírito? Então eu não vou dar lugar ao diabo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não tem lugar para ele na minha vida. Não vou mais usar palavras de baixo calão. Eu não vou falar mais palavrão. Eu não vou furtar, porque a minha nova natureza é honesta. E olha o que Paulo vai dizer. Você não vai furtar para que você tenha meio de se sustentar e para que você também tenha recursos, para caso alguém precise, você tenha dinheiro para ajudar. Nós somos membros uns dos outros. Se o meu irmão está precisando de recurso financeiro, eu vou ajudar. Conversando aqui há pouco tempo atrás, e na conversa foi dito que uma determinada pessoa talvez precisasse de ajuda, e aí o irmão pegou e falou: olha, se precisar, pode contar comigo, porque eu tenho disposição de pagar, de contribuir financeiramente para isso, né? Por isso, ou seja, a minha nova natureza é honesta. Eu vou me sustentar, eu vou ter meios para socorrer quem estiver necessitado. Eu não vou falar palavras de baixo calão. Eu não vou xingar, eu não vou maldizer, eu não vou murmurar. Por quê? Porque do meu interior fluirão rios de água viva. A minha boca vai falar daquilo que está cheio o meu coração. O meu coração está cheio de quê? Depende. Você está usando os meios de graça? Você está enchendo o teu coração da palavra? Então o teu coração está cheio da palavra. Da sua boca vai sair palavra. Você está usando os meios de graça? Você está tendo uma vida de oração? Você está tendo uma vida de comunhão com Deus? Teu coração está cheio de Deus? Então da tua boca vai sair palavra de Deus. Teu coração está cheio da comunhão com os irmãos? Do amor uns aos outros, da mutualidade cristã? Então da sua boca vai sair exatamente isso. Então eu não vou proferir palavras de baixo calão. O meu interior está cheio da graça, do favor de Deus. E aqueles que me cercam ouvirão uma palavra temperada, com sal, que abençoa, que transforma, que dá esperança. Percebem? Eu poderia ir tratando aqui, verso a verso, e explicando, né? Mas aí o sermão vai ficar mais grande do que ele já está. O versículo 30, meus queridos, ele é aquilo que fecha, é a garantia inviolável do selo do Espírito Santo. E você então não vai entristecer o Espírito, porque você foi selado por ele para o dia da redenção. A palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui, a palavra grega, é arrabon, né? É o penhor divino. O Espírito Santo nos foi dado como o arrabon, o penhor de Deus. Ele foi deixado em garantia. É como que Deus falando: olha, eu estou deixando ele para vocês como a garantia de que vocês são meus. Você foi selado, eu te dou este selo. No dia da redenção, quando Cristo estiver voltando, aqueles que estão com o arrabon, aqueles que estão com este selo, eles estão guardados. Eu os levarei. E quem garante isso? A minha força de vontade? Não, é o próprio Deus. É a minha constância da vida cristã? Não, é o próprio Deus. Eu não vivo como novo homem para merecer a herança. Você não deve viver como nova criatura para merecer a salvação. Você vive de acordo com essa nova natureza, porque a tua salvação já está garantida pelo Espírito Santo que habita em você. O arrabon, o penhor divino, né? O pagamento antecipado. Você já não é seu. Você não pertence nem mais ao diabo. Deus te comprou e pagou um alto preço. E foi o sangue de Jesus Cristo
que pagou o preço da tua salvação. Você precisa só se render. Os versos 31 e 32 vão só fazer a síntese daquilo que Paulo já tratou nos versos 25 a 29. Não tem amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer maldade, né? Pelo contrário, aí vem o padrão divino. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Está aqui o fundamento. Não é um princípio filosófico, é um ato de Deus. É aquilo que Deus já fez, Ele já nos perdoou. É aqui que está fundamentada a nossa ética, é aqui que está fundamentada a nossa vida, é aqui que está fundamentada a verdade do Evangelho. É aqui que está declarada a nossa nova natureza. Nós somos benignos porque Deus foi benigno conosco. Nós perdoamos porque nós já fomos perdoados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos salvos porque Ele pagou o preço. O novo homem tem um nome. E o seu nome é Jesus. A sua nova natureza tem um nome. E o nome dela é Jesus. Você foi chamado para ser um com Cristo. E se você não está vivendo dessa forma, você tem que rever o seu evangelho. Você tem que rever sua vida com Deus. Pastor, eu estou na igreja há 40 anos. Você podia estar há 100. Porque se você não está vivendo dessa forma, você aprendeu sobre Cristo e não aprendeu de Cristo. Pastor, eu percebo que ainda há pontos na minha vida que têm que ser corrigidos. Então, se renda ao Evangelho. Se renda a Jesus Cristo. Entregue a tua vida a Ele. Ele já pagou o preço. Ele já decretou a tua salvação. Ele já decretou a tua santidade. Ele é que te chama para que você possa viver esse novo tempo. A nossa santificação é nos tornarmos, na prática, quem nós já somos. E nós já somos um com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, tudo que nós tratamos aqui, como eu disse lá atrás, não é uma mera lista, porque seria muito fácil. O Antigo Testamento tem 613 ordenanças. Se você tropeça em uma, você tropeçou em todas. Se Paulo te dá uma lista e você não consegue se submeter a todas elas, tropeçou em uma, tropeçou em todas. Então, se renda pela graça, mas use os meios de graça para você crescer na graça e no conhecimento. Se envolva com a igreja. Seja um com Cristo. Use os meios de graça. Leia a Bíblia. Pastor, o ano que vem eu vou ler a Bíblia. Não, começa agora. Pastor, mas a igreja já está longe, não tem problema. Nós estamos lendo o livro de Jó. Começa agora junto com a gente em Jó. Até o final do ano você vai chegar em Apocalipse. O ano que vem você começa de novo. Então use os meios de graça. Leia a Bíblia. Tenha uma vida dedicada de oração. Pastor, na terça-feira eu estou trabalhando, eu estou na faculdade. Ok, mas se você está em casa na terça-feira e nós estamos aqui orando, eu quero te dizer que Deus está te vendo. Se você podia estar aqui e não está, Deus está te vendo. Pastor, eu acho que eu ainda não preciso me batizar. Por que não? Deus mandou, qual que é o empecilho? Não é porque, não tem porquê. Pastor, esse negócio de ceia, é o dia de ceia, nem sempre eu venho. Como não? É o momento da nossa comunhão uns com os outros, da nossa declaração, de nós declararmos que pertencemos uns aos outros.
de nós anunciarmos a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Ah, pastor, porque eu não consigo, eu não gosto de participar de culto, eu prefiro assistir pela internet. Por quê? A tua casa é melhor do que a comunhão entre os irmãos? Não é isso que diz a Bíblia. A tecnologia está aí para nos abençoar, para nos ajudar, mas não é o meio ordinário. Use os meios de graça para que o teu novo nome, o nome que está acima de todo nome, seja visto e reconhecido, e que você seja verdadeiramente digno de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Amém.